Bem-vindos de volta, aqui estamos de novo e ainda estamos em Provérbios no capítulo 1, mas o objetivo não é passar por isso de forma rápida e depois dar um tapinha nas costas e dizer que alcançamos um objetivo. O objetivo é aprender, mas além desse aprendizado, eu acredito que você poderia dizer que é um objetivo menor ou a metade ou bem maior. O importante é ser conformado à imagem de Cristo, trazer honra a Jesus Cristo com as nossas vidas. Agora, vamos voltar no capítulo 1, versículo 20 e vamos ler o nosso texto de novo. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. Agora, há tanta verdade nessas passagens. De novo, nós precisamos ir ao Senhor em oração. Precisamos da ajuda dele para colhermos algumas dessas informações aqui. Acima de tudo, não apenas para obtê-los aqui, mas eles saem. Eu sei o que você pensa. Eu sei que você pensa que eu vou dizer que não apenas aqui, mas o que trazemos aqui. Não, não é isso. Não é o que eu vou dizer. Aqui está o que eu vou dizer. Não apenas que nós vamos trazer aqui, ó, mas que possamos obter aqui, ó, em nossos pés e nas nossas vidas, e como vivemos, da maneira como andamos e o que vemos, e nos recusamos a ver, o que dizemos e recusamos a dizer, o que estamos dispostos a ouvir e o que não vamos ouvir, o que estamos dispostos a fazer com as mãos e nos recusamos a fazer com as mãos. O caminho que nós caminhamos, a direção da nossa vida, é o que é mais importante. Vamos orar. Pai, obrigado. Por favor, nos ajude, Senhor, neste tempo. Ó, querido Deus, poupe esses jovens de um mundo de mágoa, que eles possam conhecer a Cristo no início de suas vidas e que eles nos excedam em sabedoria por intermédio deste estudo diligente e que em sabedoria eles adquiram entendimento. Senhor, que eles sejam conformados à imagem do seu Filho. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ler o versículo 22 de novo, apenas para ter certeza que temos isso guardado nos nossos corações e nas nossas cabeças. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Agora lembre-se do que eu disse, está em todos nós. Às vezes podemos ser como um homem bobo, que enterra a sua cabeça na areia porque tem um rinoceronte te cobrando. Podemos enterrar a cabeça na areia, mas isso não vai fazer o rinoceronte desaparecer dela. Da mesma maneira, podemos fingir ser ignorantes em relação à vontade de Deus. Mas isso não vai mudar o fato que existe um dia em que haverá um julgamento e que estaremos diante de Deus. E ser tão ignorante não é uma coisa boa, é muito prejudicial, ok? Versículo 22. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Agora, apenas por meio de revisão. Essa pessoa ingênua, essa pessoa simples, é uma pessoa não instruída, que não tem a preparação moral para entender as complexidades de um assunto.
e tomar decisões. Então eles amam os seres que amam. Sendo assim, você pensa bem, gostaria de ser assim, assim como muitas pessoas, porque você vê que há essa ideia em nós que, se bem, deixe-me dizer isso desta maneira, Deus, de acordo com Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, Deus colocou a sua lei no coração de todo homem, mulher, criança, quero dizer, nós, e fazemos algo de errado, nós nos sentimos isso, e isso é forte o suficiente para enrolar a nossa consciência. Mas, no entanto, quando a lei chega até nós, escrevemos a escrita, quando podemos vê-la mesmo, a letra escrita, a página ali, está claramente definido o que Deus quer e o que Deus não quer, o que Deus odeia e o que Deus ama. Então, isso de fato afeta a nossa consciência. E muitas vezes os homens estão em tal estado que eles dizem que você sabe que, eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir sobre o Santo de Israel. Eu não quero saber a vontade dele. Porque eles querem que a liberdade corra, que eles sejam livres. Ou eles acham que é liberdade. Não há liberdade. Então, em nosso último estudo, vimos o que significa ser simples ou simplório. Vimos também porque o simples não pode ser instruído na palavra de Deus, porque lhes permite um reino livre no pecado. Então, conversamos sobre o que é frequentemente chamado dos 7 pecados capitais também, lembra? Que todo pecado é mortal. Agora, aqui está algo que eu quero que você entenda. Ser simplório ou ignorante sobre as coisas de Deus também quase sempre leva uma pessoa a se tornar um escarnecedor. Ela não quer conhecer a vontade de Deus, eles não conhecem a vontade de Deus, eles não obedecem à vontade de Deus, e as suas consciências estão aflitas. E quando eles veem alguém que está, de fato, tentando fazer coisas boas, eles zombam deles, eles se opõem a eles, eles falam severamente contra eles. Agora, antes mesmo de olharmos para o texto, deixe-me ilustrar como isso funciona. Eu posso dizer isso em primeira mão, sinto muito por dizer isso, mas quando eu era um menino e eu não era cristão, eu era apenas um tipo de malandro com todos os meus amigos malandros, e você sabe, não ligávamos tanto para a escola, passávamos muito tempo no corredor, brigávamos, éramos espancados, brigávamos com os professores. Havia alguns estudantes que simplesmente não fizeram nada de errado. Não faziam nada de errado, eles só queriam aprender. E eles foram educados, eles eram obedientes. E eles estudavam muito, e eles faziam as lições de casa, eles levantavam a mão, faziam perguntas, respondiam. E não há nada de errado com isso, tudo sobre isso está certo. Mas nós zombávamos deles, porque não fazíamos essas coisas. Então a gente zombava, a gente se opunha a eles. A gente tirava sarro deles. A gente fazia todo tipo de coisa. Porque toda vez que eles faziam o que era certo, isso nos lembrava que nós estávamos errados. E nós odiávamos. É por isso que diz lá no livro de Romanos, capítulo 1, que os homens conheciam a verdade de Deus. E eles tentam suprimir ela, eles seguram ela. É por isso que você não pode ensinar a Bíblia na escola primária, ou no jardim de infância, ou no ensino médio, na faculdade. Você deveria saber que não está na mídia, não está no governo, está excluído de todos os outros lugares, porque os homens estão suprimindo a verdade. Eles não querem saber. E por que eles não querem saber? Porque os contradiz. Porque isso contradiz o estilo de vida deles. E quando eles enxergam alguém proclamando a verdade, ou eles enxergam alguém procurando apenas viver isso, nem mesmo abrirem na boca, eles estão apenas vivendo a verdade. Eles zombam dessas pessoas, eles riem delas, eles se opõem a elas, eles odeiam elas, eles tentam fazer leis para impedi-los de viver a vida como bem entenderem, de acordo com a vontade de Deus. Então, entenda que isso não é apenas lá fora, em algum lugar. Cuidado para que isso também não esteja no seu coração e eu no meu, às vezes na nossa carne. Isso é triste. Assim, então, diz aqui, até quando, honestos, vocês vão amar a necessidade? E veja o que mais. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Agora,
Eu tenho duas definições que eu achei aqui, que eu de fato gosto de uma delas. É uma nota do tradutor da Nova Tradução para o inglês. E outra coisa, é chamado Brown Drive and Briggs. É um antigo dicionário hebraico. Primeiro, o tradutor observa, ele descreve os zombadores como aqueles que são pensadores livres, cínicos e desafiadores, que ridicularizam os justos e todos pelos quais eles encontram. Agora, são pensadores livres. O que isso significa? Isso, quando alguém diz que é um pensador livre, aplaudimos. Quando se trata, por exemplo, do contexto da religião, não sabemos que alguém diz, eu não vou ficar preso por qualquer Bíblia, ou qualquer livro, ou qualquer código moral. Eu sou um pensador livre, eu vou seguir o meu próprio caminho, eu vou fazer minhas próprias coisas, e todo mundo aplaude isso. Está tentando dizer sempre a mesma coisa em relação à matemática. Quando se senta para fazer um cálculo, um problema assim, ou talvez apenas uma adição simples, e você entendeu tudo errado, e você diz à sua mãe ou ao seu professor, eu sou um pensador livre, eu estou fazendo do meu jeito. Isso, eles vão dizer, bem, você vai ser reprovado nesta aula. Você entende? É alguém que basicamente diz, eu não vou me submeter à lei de Deus escrita no meu coração. Eu não vou me submeter a tudo, a lei, que remete à lei de Deus, e é o que vocês cristãos chamam de Bíblia, as Escrituras. Eu não vou fazer isso, e não apenas isso, porque eles não vão fazer, porque aflige a consciência deles, porque são miseráveis. Eles sabem que estão errados. Quando eles enxergam alguém fazendo a coisa certa, eles são hostis com eles. Pelo menos, eles vão zombar deles. Agora, você precisa ter muito cuidado com isso, e eu também. Especialmente se você tem um irmão que parece apenas fazer melhor do que você as coisas, eles não estão sendo um hipócrita, eles não estão sendo algum tipo de monstrinho secreto, eles estão de fato querendo ler a Bíblia, ou eles querem ser mais obedientes aos seus pais, e você fica bravo. Bem, lembre-se de Caim e Abel. Você entende? Abel fazia as coisas certas, Caim ficou bravo, muito bravo, e por isso nós temos que ter muito, muito cuidado. Agora, Brown Drive Briggs diz que este escarnecedor está orgulhoso. Ele é orgulhoso, ele é altivo. Escute, se você se acha tão bom que não precisa ouvir a Deus, então provavelmente você tem um problema muito grande com o orgulho, não é? Quero dizer que é uma coisa que você diz que, não quero me ouvir, eu sou apenas outra pessoa diferente. E você cerra os punhos, e você sacode ele na face de Deus. E é isso que nós fazemos, ignoramos a sua palavra e desobedecemos. E isso mostra uma grande quantidade de orgulho lá. Então, eles são escarnecedores, orgulhosos, altivos. Ninguém vai dizer a ele o que fazer ou não. Ele não vai se submeter a quem ele gosta de desprezar. Ele gosta, e eu posso dizer que isso é verdade, porque eu era do mesmo jeito. Eu era o inverso. Quando eu era menino, eu apenas me deliciava, eu tirava sarro das pessoas que estavam fazendo o que era certo. Meus amigos e eu ficávamos juntos e parecíamos nos alimentar um do outro. Essa pessoa é incapaz de se submeter à disciplina. Não significa que não possa ser mudada. Deus pode mudar qualquer um, mas naquele estado atual, no seu orgulho, você entende? Eles são incapazes de se submeter à disciplina. Você pode fazer o que quiser. Você pode, e não deveria, mas você pode vencê-los. Você pode trancá-los na prisão. Você pode fazer o que quiser, mas isso não terá impacto na vida deles. Porque o orgulho deles é como um porão. Eles já estão na prisão. O orgulho deles é uma prisão. Eles são incapazes, eles reprovam a disciplina, e repreender eles, dizer a eles que eles estão errados, eles vão rir, e não apenas eles vão rir, eles vão te atacar. Você sabe, Jesus disse para termos cuidado, para não darmos aos cães o que é santo e nem lançar aos porcos as nossas pérolas. Porque eles não vão importar, eles vão rasgar tudo em pedaços. É por isso que às vezes, jovens, quando vocês verem alguém fazendo algo que eles não vão ouvir, a sabedoria ditará às vezes que você simplesmente fique quieto. Especialmente jovens. São incapazes de ouvir disciplina, eles reprovam a repreensão, não conseguem encontrar a sabedoria. Eles não conseguem encontrar.
Você diz, bem, eles são uma vítima, então não, eles não conseguem encontrar porque não procuram, não encontram porque não querem encontrar. Eles não conseguem encontrar porque no momento em que leem algo na palavra de Deus, que contradiz os desejos pecaminosos, eles zombam. Não pode estar certo, porque isso discorda de mim. Lembre-se do que eu disse, eu acredito que foi Sinclair Ferguson, o grande teólogo pregador, que disse que os homens odeiam a vontade de Deus porque não é a vontade deles. E é uma abominação, é uma palavra forte. E trata-se da palavra mais difícil das Escrituras no Antigo Testamento. Significa algo digno de ser detestado, por ser odiado. E é isso que eles são assim, eles enxergam assim. Sabedoria para eles é apenas digno do seu ódio. E em seguida, continua, Brown, Drive and Briggs, o que eles fizeram é que pegaram a palavra hebraica e estudaram durante todo o Antigo Testamento, principalmente o livro de Provérbios, e a palavra escarnecedor, e eles encontraram todas essas verdades diferentes. Então agora isso é para o seu benefício, jovem. Diz que eles devem ser evitados. Não caia com um grupo de escarnecedores, porque você se tornará como eles. E diz, tipo a antiga linguagem da King James, eles devem ser feridos e punidos em benefício dos simples. Agora, isso é muito, muito triste. O castigo geralmente deve ser sempre restaurador. É para ensinar. Não é para trazer condenação como se toda a esperança tivesse acabado, mas corrigir e restaurar e resgatar. Mas eles chegaram a tal ponto que o castigo não os ajudará. Eles só vão continuar lutando contra isso. É para ajudar os outros a olhar para eles como um exemplo e dizer de verdade, você quer ser assim? É triste que uma pessoa possa cair nesse estado, mas muitos caem. Ele diz que eles devem ser banidos para remover a disputa. Veremos que no livro provamos que quando eles estão em um grupo, eles apenas causam conflitos, uma discussão e uma disputa e precisam ser removidos, tirar eles do grupo. Jovens, ouçam-me, vocês precisam ser muito, muito amorosos, perdoar, ser muito misericordiosos, mas especialmente na juventude, quando você contorna esse tipo de pessoa, desvia delas, você só precisa fugir. Deixa as pessoas mais velhas lidar com isso, porque você vai acabar sendo pego com isso. Então não existem algumas coisas, apenas fuja. Eu me lembro de anos atrás, eu não sei, cerca de 8 ou 9 anos, eu estava atravessando um campo para ir pescar e eu passei por um touro de cerca de 3.000 libras, ele era enorme, é minha roupa, eu não sei, por algum motivo, ele veio atrás de mim, eu corria em volta de uma árvore, e eu corria em volta dessa árvore e ele estava lá, quero dizer, felizmente ou infelizmente, havia uma cerca de arame farpado de 10 pés e quando eu cheguei alguns passos à frente daquele touro, eu apenas atirei por debaixo daquela cerca, como um cara magro. Eu quero dizer algumas coisas que você não vira, você luta. Especialmente quando você é um garotinho que pesa cerca de 90 libras, você tem um touro de milhares de libras, você não luta, você corre, você foge, você pula por intermédio de uma cerca de arame farpado. E se você tiver de dizer o que você se machucou, sim, eu machuquei. E isso é muito melhor do que ser atropelado por um touro. Você escolhe uma cicatriz ao invés da presença dele, ele vai zombar de você, ele vai tirar sarro de você, ele vai até falar mal de você, talvez para os seus amigos, mas fuja, apenas fuja. Você quer estar perto de pessoas em seus anos de formação, quer estar perto de pessoas que desejam se tornar como elas. Você entende? Acredito que mencionei isso antes, quando eu cresci muito quando eu era um novo cristão. Não porque eu era especial, mas porque Deus me conhecia. Ele sabia onde eu estava. Eu acho que Ele colocou ao meu redor tantos crentes maravilhosos e eu queria ser como eles. Então, apenas se afaste disso. Também diz que o julgamento está preparado para eles. Agora, eu quero olhar para algo apenas por um momento que é muito, muito importante. E é chamado de trivial. Eu quero falar com vocês sobre o que nós aprendemos primeiro. Aprendemos fatos, depois aprendemos lógica e então nós vamos aprendemos retórica. Agora, já passamos quase 20 minutos nisso. E os caras que editam esse vídeo, eles disseram que não é para ir além de 20 minutos. Então, se eu puder, eu vou ajudar eles. Então, o que vamos fazer na próxima lição? Vamos voltar e vamos ver
a razão pela qual, ou pelo menos uma das razões pelas quais o mundo é tão cheio de escarnecedores e porque existem tantas pessoas hoje no meio acadêmico e do entretenimento e política e tudo mais que são simplesmente escarnecedores. Eles não têm uma solução, eles não têm uma cura para qualquer coisa. Eles esquecem de tudo. E vamos ver o porquê. Uma é a natureza pecaminosa, a outra é a falta de instrução. Então, Deus te abençoe. E eu estou ansioso para vê-lo no próxima lição. Espero que enquanto você estuda essas coisas, você esteja orando sobre isso, que você esteja treinando sobre isso nelas. Deus te abençoe.